Sri Aurobindo. Intervenção do bem-amado Sri Aurobindo. Parte 1. Supramental. A luz da revelação. Caros irmãos e caras irmãs da humanidade, eu lhes transmito o meu amor e as minhas bênçãos. Durante a minha última encarnação em meio a esta terra, eu fui aquele que era Sri Aurobindo. A minha experiência de vida permitiu-me descrever, naquela época, a chegada iminente de uma qualidade vibratória particular, em relação com algo que era desconhecido, naquela época, sobre a Terra. Essa corrente de radiação que eu pude observar chegaria bem depois da minha morte nesta Terra. Vocês agora chegaram nesta época. A preparação desta etapa levou um certo tempo. A sua preparação é a preparação da Terra. Hoje, esta preparação se completa. Ela vai permitir, dentro de pouco tempo no nível do tempo terrestre, fazê-los viver um processo de iluminação particular, ligada ao surgimento, em meio à sua consciência ordinária, de uma nova vibração, de um novo estado. Esta vibração magnífica, que eu pude contemplar e experimentar, é aquela que hoje bate à sua porta. Esta luz, porque é uma, que está vindo para vocês, visa corrigir e retificar o que foi falsificado. Esta luz é conhecimento total, ela é amor, ela é vibração. Ela visa permitir-lhes descobrir o que foi escondido, o que foi ocultado. Alguns de vocês sabem, há muito tempo eu fui discípulo de Cristo. Ele me encarregou, há muito tempo, de transcrever uma série de visões. Essas visões, eu as transcrevi da forma mais fiel da minha consciência de então. Era lógico, pela minha história de alma em meio à sua densidade, que eu fosse aquele que iria descrever o que iria chegar e que, durante a última vida, teve acesso ao que chegaria. Eu fui então João, o profeta, João, o discípulo bem-amado. Durante a minha vida, eu tentei desenvolver diversas técnicas, permitindo ficar mais perto do que iria chegar, hoje, para vocês. Hoje, esta luz está aí, entre vocês, ela é a luz da revelação, ela é aquela que ilumina as zonas de sombra, em vocês e ao redor de vocês. Ela é aquela que deve permitir ao seu mundo bascular de um estado vibratório a outro estado vibratório. Ela deve permitir à sua humanidade, e aos seres humanos que desejarem, encontrar a liberdade, sobretudo, a liberação, se tal for o seu desejo. A luz, eu os lembro, propõe e jamais impõe. Esta luz está à sua porta, vocês já foram banhados, nesse sentido, eu posso dizer que ela está entre vocês. Os mais sensíveis de vocês conseguem percebê-la, captá-la. Esta luz está agindo em meio à sua dimensão. Ela revela, ela desvenda e ela lhes permite, também, conectar de novo com a sua dimensão eterna. Muitos ensinamentos já foram dados a vocês. Algumas chaves, necessárias para esta consciência luminosa, foram ativadas em vocês, de maneira programada, a fim de permitir-lhes acolher e ancorar em vocês esta qualidade de luz e de vibração. Eu lhes disse durante a minha primeira vinda entre vocês, neste mesmo local, que toda a criação, em meio a esta dimensão, havia sido desviada, invertida. Hoje, a luz está voltando para colocar em ordem o que deve ser ordenado, em vocês e ao redor de vocês, a fim de restabelecer a sua filiação e a sua ressonância original. Grandes seres estão ao seu redor e aguardam um momento oportuno, se vocês aceitarem, de viverem a sua liberação, como vocês denominam, a sua ascensão. Vocês devem se alegrar, pois a sua liberação está próxima. A luz que eu vi é alegria e felicidade. Banhar-se nesta luz os coloca na alegria da presença. Eu a experimentei por muitos anos, durante a minha vida. Hoje, e cada dia que passar, um número mais considerável de seres será capaz de experimentar a alegria, a felicidade, em contato com esta nova vibração. Esses contatos com esta nova vibração que está vindo para vocês, a luz da fonte, irá lhes permitir, quando chegar a hora, realizar a junção final com seu corpo de essência, o seu corpo espiritual. É possível hoje viverem, por antecipação, a qualidade vibratória desta reconexão. Como eu disse, a única escritura que não foi falsificada, deturpada, cuja finalidade permaneceu intacta e inteira, finalidade vibratória, é o livro que eu escrevi, sob o ditado do meu anjo, em relação com o que ele me mostrou. Hoje, o que eu escrevi para sua época foi determinado.
Entretanto, o sentido do que eu transcrevi é, antes de tudo, um sentido vibratório e não intelectual. Assim, nas últimas palavras que foram escritas, eu disse e escrevi que aquele que mudasse as palavras deste livro, entraria, de uma maneira ou de outra, em contradição com a lei e a verdade. Eu disse também que este livro seria doce para a boca e amargo para o ventre. Esse pergaminho seria amargo para o ventre a partir do momento em que o intelecto tentasse apreender, mesmo esse texto descrevendo acontecimentos e o seu período. O significado e o alcance estão bem além das palavras. Isso é para conectar diretamente com a vibração emitida pela leitura do seu conteúdo e dos seus 22 capítulos. O verdadeiro significado está aqui. A doçura na boca está ligada à pronunciação, em alta voz, do texto, seja qual for o idioma. O amargor no ventre está ligado àquele que quiser apropriar-se dele, tendo descrito de outra forma uma explicação. O livro que eu escrevi sob o ditado do meu anjo está bem além da explicação, está diretamente conectado com a vibração do supramental, diretamente conectado com o que está vindo. Disso, vocês irão viver a experiência dentro de alguns dias. Irmãos e irmãs da humanidade, é difícil, e mesmo na minha época, tanto na última como naquela enquanto João, sair dos condicionamentos, sozinhos. Mas, hoje, vocês não estão sozinhos. Evidentemente, cabe a vocês e a vocês sozinhos, fazer o trabalho da luz. Entretanto, grandes seres ao seu redor, ao redor do seu sol, permitem, se vocês quiserem, pelo princípio de acolhimento e de abandono a esta fonte, viverem de maneira muito mais simples esta última etapa. O principal obstáculo está na sua cabeça e nos seus hábitos. O ser humano é uma consciência em meio a esta densidade que é, infelizmente, programável, não por vocês mesmos. Vocês foram programados, em algum lugar, para viver a privação, para viver o medo, para viver o terror, alguns de vocês. Esta programação foi necessária para manter uma aparência de coesão em meio a esta forma de criação. Hoje, alguns de vocês redescobrem a sua unidade primordial, a sua filiação, a sua ressonância essencial, liberando-se assim das amarras dos diversos condicionamentos e dos diversos obstáculos, conectando, de maneira definitiva, com o que vocês são. Durante a minha vida eu experimentei isso, eu me fundi, de maneira intermitente, com o que eu era, além mesmo dessas duas encarnações. Eu tive esta oportunidade, mesmo eu tendo falado muito pouco, pois isso saía, na minha época e pela minha educação, do sistema de aprovação e dos limites de coerência, onde eu morava. Eu sou e eu permaneço, ali onde eu estou, da linhagem das águias. A águia é aquela que vê além, aquela que tem a visão panorâmica, aquela que sabe e que antecipa. Vocês vão experimentar e viver durante este período, em meio a este lugar, as novas vibrações das novas consciências, reveladas em meio a esta densidade, neste momento, a fim de permitir-lhes reencontrar a sua dimensão eterna. Vocês são, mesmo ainda não vivendo assim, seres de pura luz. Não há máculas em vocês, não há sombra em vocês. Há apenas restrições ligadas ao medo que desenvolveram em vocês estratégias defensivas e por vezes ofensivas, destinadas a afastá-los ainda mais do que vocês são, a fim de mantê-los presos e oprimidos em meio a este mundo. Viver hoje é diferente de viver quando eu vivia na minha gruta ou quando eu vivia no que iria se tornar Auroville, a cidade do amanhecer. Hoje, o supramental está aí. Vocês vivenciaram, uns e outros, as primícias ou as completitudes, cada um no seu ritmo. Esta energia supramental vem desconstruir e liberar. Eu concebo, e vocês próprios devem conceber, que muitos seres humanos, ainda hoje, não podem sequer viver as primícias e são, portanto, levados a fazer julgamentos e a entrar em contradição. Não importa, pois esses julgamentos e essas contradições demonstram simplesmente que eles ainda não alcançaram as primícias. Aqueles de vocês que vivem as primícias, ou mesmo a completitude, devem se firmar em meio a esta luz através da vibração dos centros superiores de energia, na cabeça e no coração. Vocês devem literalmente regar-se nesta fonte, pois é ela que vai permitir-lhes liberar-se, quando chegar a hora. Esta luz é consciência, ela é alegria, ela é pura beatitude e ela é inteligência.
Ela sabe aonde ir para iluminar o que deve sê-lo em vocês e ao redor de vocês, acionando mecanismos que vão orientar a sua vida e o seu caminho para ela, se vocês a aceitarem. O supramental é inteligente, ele pode modificar e mudar o ordenamento da sua vida, tudo para encaminhá-los para a sua liberdade, para encaminhá-los para a alegria e para a eternidade. Aquele que confiar nesta consciência da luz será aliviado. O medo será eliminado totalmente e será substituído por um sentimento profundo de beatitude e de certeza, absolutamente nada tendo a ver com as circunstâncias exteriores, sejam elas quais forem. Encontrar esta vibração e acolhê-la é realmente crucial se vocês quiserem ser liberados, se vocês quiserem se liberar, se vocês quiserem viver na alegria, sem temor. O contato com a consciência do supramental lhes foi proposto há um quarto de século. Isso foi reforçado gradativamente, isso se desdobrou e induziu uma série de impulsos em meio à sua humanidade, nas suas camadas sociais, nas suas camadas interacionais. Se há uma coisa que vocês devem ter em mente e na consciência, é que o supramental é inteligência suprema, ele está habilitado para colocá-los e recolocá-los em ordem e no alinhamento com a verdade. Nada, absolutamente nada pode se opor a isso. Na sua inconsequência e de maneira um tanto desmedida, alguns seres, humanos e não humanos, acreditaram poder mudar uma série de coisas nas regras da evolução e do amor. Isso definitivamente fracassou. Vocês vão, se desejarem, tornar-se novamente seres livres. Para isso, é preciso imergir no que pode ser chamado, como denominou o Arcanjo Miguel, de presença. Neste estado vibratório chamado de presença, vocês entram em sintonia com seu corpo de estado de ser, em meio mesmo ao corpo de personalidade. A sintonização deve conduzi-los à fusão com vocês mesmos. A sintonização deve permitir-lhes afastarem-se das zonas de medo, das zonas de incompreensão. A luz está aí para isso. Algumas chaves foram dadas à humanidade. Vocês devem reencontrar, se desejarem, a vibração unificada, não dissociada. Isso é hoje, desde pouco tempo. Vocês podem, se desejarem, sair, de maneira autêntica, das suas amarras matriciais, das suas amarras das ilusões e descobrir um estado onde não há mais lugar para a separação, onde não há mais lugar para a divisão, em vocês e no exterior de vocês. Neste espaço sagrado, vocês vivem e integram a unidade. Não há mais lugar para a oposição, não há mais lugar para o combate, há lugar para a realização do si. É realizando isso que vocês irão servir e não de outro modo. É realizando isso que vocês irão permitir, pela radiação e pela irradiação aos seres próximos de vocês, seguir o caminho da liberação. Ao aceitar, ao acolher e integrar o supramental, vocês próprios se tornam o supramental. Isso necessita da humildade, da simplicidade, da integridade e da verdade. Acolhendo esta vibração e tornando-se então esta vibração, na humildade e no silêncio, você se torna um farol. Não há mais então palavras para proferir, não há mais então estratégias ou territórios para defender. A unidade não tem que fazer separações, a unidade não tem que realizar conflitos e oposições. Hoje, e a cada dia que passa, veja a brecha, em meio ao seu sistema isolado, aumentar. A revelação está em pleno andamento, ela se acompanha, certamente, da desconstrução do que é ilusório e falsificado, pela graça e pela verdade da luz e da vibração, sem combate, apenas iluminando, apenas vivendo e vibrando eu sou aquele que é. Ao acolher a sua dimensão de eternidade, como uma criança que se reencontrou, vocês permitem a verdadeira vida se revelar em meio à sua vida, vocês lhe permitem agenciar, ordenar a sua vida, de acordo com ela. O que deve desaparecer da sua vida desaparece, o que deve aparecer, aparece, sem esforço, sem vontade, deixando simplesmente agir a vontade do supramental, que é a sua liberação e a sua alegria. Tudo isso, nesse momento, se revela a vocês. As zonas de sombra são iluminadas e transcendidas. Aí estão as primeiras palavras que eu tinha que dizer a vocês. Pela primeira vez eu vou abrir um momento de diálogo, mas não agora, um pouco mais tarde, nesse seu dia. Por enquanto, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de partilhar com vocês um momento de comunhão, na vibração da luz, na vibração do supramental, unidos e unificados.
Eu lhes digo, um pouco antes, simplesmente, até logo. Eu os deixo, agora, acompanhados pela vibração do arcanjo Uriel, para viver esta comunhão, juntos, unidos e unificados na alegria da verdade. Agora. Efusão de energia. Eu lhes digo, agora, para se engajarem em um espaço no supramental. Recebam e acolham, juntos, a presença. Efusão de energia. Austris Dimensions, 31 de outubro de 2009. Tradução do francês. Zulma Peixinho. Mensagem atemporal.